Que a graça e a paz do Senhor Jesus, nesta manhã de sexta-feira, trazendo o último pão diário desta semana para você. Aqui já entrando no tema da nossa mensagem, que é baseado na revista do quarto trimestre de 2025, EBD Adulto, que tem como tema o corpo, alma e espírito. A lição de número 13, que tem como tema o corpo e as consequências do pecado. E o tema da nossa mensagem é baseado em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, que nos diz desta maneira: Estamos sujeitos às enfermidades. E agora nós entraremos na leitura da palavra de Deus para a nossa meditação nesta manhã. Não bebas mais água só, mas usa de pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. 1 Timóteo 5:23. De acordo com o texto que nós lemos, meus queridos e amados irmãos, aqui a palavra de Deus vem falar no versículo 22, dizendo para não pôr a mão sobre o pecado de ninguém, porque as consequências elas virão. O texto 23, versículo 23, que vai falar que toma só um pouco, não toma água, mas um pouco de vinho por causa do estômago e de duas enfermidades. E a gente vai ver aqui o Senhor falando que uma das coisas principais que a gente vai entender é que nós não devemos colocar a mão sobre o pecado de ninguém, ou seja, nós não podemos encobrir o defeito de ninguém. Nós temos que ter cuidado de não participarmos de tal coisas. Por quê? Porque isso às vezes traz, às vezes não, o pecado, quando nós tentamos encobrir o pecado de alguém, as consequências, em vez de ser só para aquele que infligiu o pecado, não, nós também iremos ser envolvidos no meio deste pecado, e aí as consequências, elas são consequências que imedíveis, né? Nós não sabemos o que pode acontecer. Então aqui o Paulo falando a Timóteo para que não colocar a mão sobre o pecado, ou seja, não encobrir o pecado de ninguém. Temos que ter muito cuidado daquilo que estamos fazendo, de que formas estamos fazendo, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, meus amados irmãos. Essa é a palavra que eu tenho da parte do Senhor nesta manhã para você, que você já conhece alguém que está vivendo nessa situação de pecado. A Bíblia diz que nós temos que ir lá aconselhar o nosso irmão, ir lá orientá-lo, mas se ele quiser seguir no caminho dele, que seja ele Deus, mas nós não podemos acobertar o pecado de ninguém, nem passar a mão por cima. Que Deus em Cristo nos abençoe. Queridos e amados irmãos, aqui já agradecendo a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede nesta manhã, agradecendo a Deus pela vida da minha esposa, minha companheira de todos os momentos. Que Deus abençoe as nossas vidas, minha e dela, nessa jornada. Apresentando bem os nossos amados irmãos dos grupos de WhatsApp, entre eles Galera do Tetim, Cariri que eu amo, Pão Diários Escritos, E ali nesse grupo nós temos missionária Geila, missionária Rosa, missionária Maria Erlinda, irmã Cleia, irmã Ivani, presbítero Fidelício, irmã Aparecida e irmão Davi. Esses são nossos amados irmãos. E também temos o grupo Homens que Oram, Quarentena de Oração, Brasil Minha Pátria, hashtag Fé Music Goiás, Pregadores de Gurupi, Pregadores do Brasil, grupo de orações, EBD Prática, e os grupos da família, Família Lopes, Família Mesquita, Família Moura, todos ligados no programa Pão Diário, de segunda a sexta-feira. Temos também o meu cunhado Edson, irmão da minha esposa, que mora lá em 40 horas, Ananindeua, no Pará, ligado também no programa Pão Diário sempre que possível, tem uma vida muito corrida. Ele é igual o Júlio, ele tem 2 empregos, Ele trabalha na UPA em Coraci, lá no distrito de Belém, e trabalha no Hospital Abelardo Santos, se eu não estou enganado, é enfermeiro. Então é muito corrida a vida do meu cunhado. Também temos o cunhado Odinelson, que é motorista também, e a tia Nata, que é enfermeira também lá em Santa Bárbara, Odinelson e a tia Nata em Santa Bárbara do Pará, sempre que possível ligados no programa Pão Diário. Um abraço para vocês, estou com saudade. Também o Diácono Noé em São Caetano de Odivelas, no Pará, Evangelista Valdemar em Condespá, Santa Maria das Barreiras, sul do Pará, Pastor Jailton, Pastor Ariquimedes, esposa da missionária Amara, esposa do Pastor Ariquimedes, em Paraíso do Tocantins, ligados também no programa, Diácono Messias na Lagoa da Confusão, também em Tocantins, Presbítero Luiz Antônio e família em Cariri do Tocantins, a sua genitora Dona Deusina aqui em Gurupi do Tocantins, também o delegado Brito, ligado também no programa Pão Diário. Um abraço, delegado, Deus abençoe a sua vida. Minha irmã cantora Lidiane Mesquita lá em Brasília,
Também ligado também no programa Pão Diário, os meus amados irmãos do grupo IADMIP Gurupi, setor Jardim Medeiros, também nossos amados irmãos do ponto de pregação Nova Canaã, ligados no programa Pão Diário. Também o diácono Zezinho, também que é obreiro aqui da nossa IADMIP, ali no seu mercantil popular. Que Deus abençoe a vida do nosso amado irmão ali no seu trabalho e sempre aqui assistindo o programa Pão Diário. Obrigado nos dar o prazer da presença da sua companhia na nossa audiência. Que Deus em Cristo nos abençoe. E agora estarei orando por todos nós. Senhor, nosso Deus e Pai que está no céu, já diante da Tua presença, te louvamos e bendizemos por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Mesmo sem merecermos, Jesus, Tu tem cuidado de nós, Tu tem nos ajudado, nos fortalecido, nos enchido da Tua presença. Por isso, nós te louvamos porque o Senhor é santo, o Senhor é poderoso e não há outro Deus além de Ti a qual possamos adorar e reverenciar, senão o Senhor que é poderoso para fazer muito mais em nossas vidas. Deus nos dá um final de semana abençoado, em o nome de Jesus, amém e graças a Deus.